Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, a lenda do mais forte. Capítulo 551 Desafio. Depois que Xiaia, Goku e os outros se mudaram para a Terra, o planeta Planta entrou em colapso e ondas de choque deslumbrantes vieram do espaço sideral. Neste momento, o Locomotion Arf desempenhou um papel na proteção da Terra. Uma luz branca brilhante subiu gradualmente e a circulação atmosférica mudou de direção, o que impediu que a tempestade lá fora, no espaço sideral, tocasse a superfície da Terra. Depois que Baby morreu, todas as pessoas sob seu controle recuperaram os sentidos. Dendê colocou a palma da mão na praça do Mirante e controlou uma função do Mirante. O desastre acabou. É uma pena que as esferas do dragão da Terra tenham sido usadas por Baby, caso contrário elas poderiam ter sido usadas para curar os ferimentos. Goten disse arrependido, preocupado com sua namorada Valese. Neste momento Goku disse, acabei de receber uma mensagem do Supremo Kai-sama. Eles já estão organizando o lado do planeta Namekusei para preparar as esferas do dragão. Realmente. Todos sorriram ao ouvir essas palavras e então esperaram ansiosamente, ansiosos pelo aparecimento do poder das esferas do dragão. Com certeza não demorou muito. Uma luz nebulosa brilhou na Terra e todas as florestas, lagos e outras coisas destruídas foram restauradas e as pessoas mortas na Terra também reviveram uma por uma. Ótimo, todos se recuperaram. Kuririn gritou entusiasmado e isso fez tossir alto, sua barba grisalha tremendo. Você não fique tão animado. O baixinho loiro de 18 anos deu um tapinha nas costas de Kuririn. Os anos não deixaram muitos vestígios em seu corpo. Hehehe. A propósito, Pan, você encontrou as Black Star Dragon Ball, certo? Retire-os rapidamente, está cada vez mais perto do período de um ano. Vou selá-los rapidamente. Depois que tudo acabou, Dendê lembrou-se da questão das Black Star Dragon Balls. Falando nas esferas do dragão das 7 estrelas, tanto Goku quanto Pan tinham expressões estranhas em seus rostos e seus olhos se voltaram para Xiaia. O que há de errado? Você não conseguiu reunir todas as Dragon Balls? Dendê perguntou. Não, as Black Star Dragon Balls não existem mais. O que aconteceu? Dendê e Piccolo franziram a testa. Nesse momento Xiaia abriu a boca e disse, é assim, as Black Star Dragon Balls foram refeitas por mim. Agora elas se tornaram Dragon Balls normais e se espalharam por todo o universo. Então você não precisa se preocupar com o risco de destruição da Terra. Você refez as Dragon Balls? Dendê ficou surpreso, mas então pensou na aura de dragão quase imperceptível em Xiaia e entendeu. Piccolo olhou para Xiaia solenemente. Xiaia deu-lhe um sorriso e uma pressão poderosa varreu como a Via Láctea em colapso. O corpo de Piccolo tremeu e suas costas começaram a suar muito. Há uma disparidade insondável entre nós. Piccolo murmurou para si mesmo. Ele não conseguia pensar em resistir nem um pouco. Tio Piccolo, o que aconteceu? Gon olhou para Piccolo. Piccolo suspirou e balançou a cabeça. Não é nada. Em seguida, todos foram para a casa de Bulma para comemorar a sobrevivência da Terra à crise mais uma vez. Desta vez vieram basicamente todos. Goku, Vegeta, Gohan. Eles trouxeram suas famílias e Goten também trouxe sua namorada. O banquete durou até a noite e depois de um momento animado e alegre, Mestre Roshi, Olon e outros partiram rapidamente. Xiaia, quero desafiar você. Após o banquete, Goku desafiou Xiaia. Antes de se tornar um Super Saiyan 4, Goku não era páreo para Xiaia e sofreu uma derrota nas mãos de Xiaia. Agora que seu poder avançou aos trancos e barrancos, especialmente depois de se tornar Super Saiyan 4 e derrotar Baby, Goku estava cheio de uma confiança sem precedentes. Ele sabia que Xiaia também havia superado o poder do Super Saiyan 3 e alcançado o misterioso reino do Deus Super Saiyan, que era atraente demais para um maníaco marcial como Goku. Ele estava ansioso para lutar. Então, depois que todos se dispersaram gradualmente, Goku deu oficialmente o desafio. Xiaia olhou para Goku, acenou com a cabeça com um sorriso e perguntou, você entendeu a transformação do Super Saiyan 4? Ainda não, mas estou quase lá. Goku coçou a cabeça. O poder do Super Saiyan 4 era muito dominador. Foi sua primeira tentativa, então ele não se atreveu a dizer o quanto havia entendido. Então você tem pouca esperança de vencer. Super Saiyan 4 em seu auge pode ser capaz de competir contra o Deus Super Saiyan em poder, mas Goku ainda não compreendeu totalmente esse poder. Além disso, o Deus Super Saiyan de Xiaia tem essencialmente algumas das características do Super Saiyan 4 e seu poder está além da imaginação. Como eu saberia se não tentasse? Goku disse com um sorriso. Então vamos para o mundo sagrado dos Kai. Dizendo isso, Xiaia sorriu e olhou para todos. Vocês querem ir lá juntos? Claro, como poderíamos perder uma batalha tão maravilhosa? Piccolo e Gohan sorriram e responderam. Outros como Goten, Kuririn e Trunks também ficaram muito interessados. Vegeta ficou parado indiferente, acenou com a cabeça e disse, eu não vi o poder do Super Saiyan 4 de Kakaroto com meus próprios olhos, sem mencionar que desta vez a luta é com o chamado Deus Super Saiyan. Observá-lo pode me ajudar a encontrar uma oportunidade inovadora. Vegeta está na forma imperfeita do Super Saiyan 2 há muito tempo, não porque ele não teve a oportunidade de se tornar o Super Saiyan 3, mas sim porque o consumo de energia do Super Saiyan 3 é muito alto, o que não é propício para uso em uma batalha real, portanto. Ele está mais inclinado a treinar o poder do seu estado normal. Agora que ele sabe que Goku tem outra transformação estranha como Super Saiyan 4, ele certamente quer tentar. Quanto ao Super Saiyan God, era como se ele estivesse ouvindo outro idioma e não conseguisse entender nada. Vamos então, iremos juntos para o mundo sagrado dos Kai. Xiaia e Goku se entreolharam. Gohan, Vegeta, Trunks e outros se reuniram ao redor. Pan, Bula e Valese seguiram logo atrás. Eles também estavam interessados em ir com eles.
Só Bulma sabia que ela não conseguiria ver nada, então ela ficou. O mundo sagrado dos Kai é uma vasta pastagem e ao longe há um lago verde. Os peixes espiavam da superfície da água como libélulas deslizando pela superfície da água. Chiaya olhou em volta, acenou com a cabeça para todos e então voou para longe junto com Goku. Ele então sorriu levemente e mais uma vez se transformou no Deus Super Saiyan com cabelos ruivos e olhos vermelhos. Uma aura profunda e calma se espalhou. Esta forma, não importa quantas vezes eu a veja, ainda me sinto chocado. O velho Supremo Kai pegou a bola de cristal e sentou-se no chão. Sim, Kibito Kai ficou muito emocionado. Os deuses de nível superior, como eles sabem o quão divina é a forma do Deus Super Saiyan. Esta é a disparidade entre sua divindade. Um mortal como Vegeta não conheceria a profundidade do Deus Super Saiyan. É aquela transformação novamente. Um Deus Super Saiyan não tem aura. Essa luta não será fácil para Kakaroto. Os olhos de Vegeta estavam fixos ao longe com uma expressão de interesse e surpresa em seu rosto. De qualquer forma, isso o encheu de expectativa. Para ele, é como se o Deus Super Saiyan fosse um mortal. Depois que ele não conseguiu perceber sua aura, ele só pôde observar a olho nu. Esta é uma sensação muito estranha para quem está acostumado a perceber a aura durante batalhas em alta velocidade. Capítulo 552 Super Saiyan 4 vs Super Saiyan Deus. Vocês todos fiquem longe. Majin Buu, você usa magia para construir um escudo de energia para proteger a todos. Goku gritou para todos de longe. Majin Buu inclinou a cabeça. As antenas carnudas rosadas em sua cabeça tremeram 2 vezes enquanto ele formava uma camada protetora em todos. Goku, deixe-me ver sua transformação em Super Saiyan 4. Observando Goku com suas pupilas vermelhas, Chiaya ergueu a cabeça com confiança enquanto todo seu corpo brilhava com um leve halo. O poder do reino dos deuses estava ao seu alcance e seu controle era quase perfeito. Se o Goku da obra original, que tem que reunir o poder de 6 pessoas para o Deus Super Saiyan, é apenas um novato, então Chiaya no momento alcançou fluência e perfeição, fazendo o que quiser. Ok. Respondendo em voz alta, Goku estreitou os olhos e rugiu baixinho. O clima do mundo sagrado dos Kai mudou repentinamente. Uma rajada de vento forte levantou lentamente uma nuvem de poeira e a energia selvagem fez com que as pessoas distantes balançassem. Felizmente, o escudo de Majin Buu foi muito eficaz. O escudo de energia rangeu e então tudo se acalmou. Mas mesmo depois de algum tempo, Super Saiyan 4 não apareceu. O que diabos Kakaroto está fazendo? Vegeta cruzou os braços sobre o peito, batendo os dedos sem parar, um pouco impaciente. A transformação do Super Saiyan 4 é muito complicada. Pan explicou. Goku continuou a rugir enquanto uma luz dourada pálida brilhava em seu corpo. De repente, Goku parou e disse envergonhado, espere um momento, deixe-me preparar novamente. Vendo isso, Chiaya balançou a cabeça, seu coração parecia um espelho. Goku ainda não compreendeu totalmente o poder do Super Saiyan 4. Super Saiyan 4 caminha puramente no caminho para atingir o pico do corpo físico. O grande macaco dourado aparecerá na transformação inicial, enquanto o Deus Super Saiyan é o avanço do reino. A transformação após o avanço é relativamente fácil e ambos os lados são comparáveis em força de combate. O caminho que Chiaya percorreu é equilibrar o crescimento de ambos os lados, porque ele quer avançar transcendendo os limites por conta própria, e não por meio de truques baratos. Ele, que tem acesso ao reino divino, não apenas possui o poder do reino do Deus Super Saiyan, mas também uma parte da força do corpo físico de pico do Super Saiyan 4. Goku ainda não compreendeu totalmente o poder do Super Saiyan 4, então seria difícil obter vantagem agora. Após um momento de preparação, Goku finalmente acionou o poder do Super Saiyan 4. Com o rugido do grande macaco, a luz dourada se espalhou e o ruivo Super Saiyan 4 finalmente apareceu. Goku de repente ficou alto e robusto, e cada músculo sob o cabelo ruivo era firme e vigoroso, cheio de poder explosivo. Olha, o vovô se transformou no Super Saiyan 4. Pan gritou animadamente, agitando suas pequenas mãos. A expressão de Vegeta mudou ligeiramente e ele parou de bater os dedos, os cantos da boca se curvando. Finalmente ele conseguiu e não perdeu a face dos Super Saiyajins. Eu me pergunto quem é o mais poderoso entre Super Saiyan 4 e Super Saiyan God. Todo mundo estava ansioso por isso. Claro que é Super Saiyan 4. Olha quão poderosa é a aura. Esse Deus Super Saiyan é bastante estranho. Assim como os androides, ele não tem aura e não parece que tenha muita carga em seu corpo, soou uma voz agradável. 18 tinha seus lindos cabelos loiros presos atrás da orelha, sem a ingenuidade de uma jovem. Na verdade, se houver uma batalha prolongada, o Super Saiyan 4 terá muitas desvantagens. O que é mais problemático é que a aura do oponente não pode ser sentida durante a luta. Todos discutiram sua opinião, contando com seu entendimento, contando os prós e os contras de ambos os lados. Eu deixei você esperando, Goku disse em uma voz profunda depois de se transformar em Super Saiyan 4. Chiaya assentiu levemente. Não demorou muito. Agora use toda a sua força e lute, caso contrário você não terá muita esperança de vencer. Dizendo isso com um leve sorriso, o rosto de Chiaya estava cheio de confiança. O poder do Deus Super Saiyan foi suficiente para lutar contra o Deus da Destruição, Beerus. Embora fosse apenas um aquecimento para o Deus da Destruição, deveria estar próximo de um poder de pico. Ainda é muito cedo para dizer isso. Se eu lutar com toda a minha força, o mundo sagrado dos Kai poderá entrar em colapso. Você pode tentar, mas com certeza será você quem perderá. Goku ficou atordoado por um momento, então imediatamente reagiu e soltou um rugido alto, não querendo admitir a derrota. Os músculos de todo seu corpo ficaram instantaneamente tensos e então começaram a explodir com força. Clang! As estonteantes ondas de luz dourada emitiam vibrações distorcidas. O poder devastador do Super Saiyan 4 foi como uma inundação, agitando inúmeras ondas.
Poderes ilimitados irromperam e a pressão que parecia ter se tornado sólida despertou os nervos de todos. De repente, um arrepio subiu nas solas dos pés e todos se sentiram como se estivessem em um freezer. A temperatura ambiente caía continuamente. Exceto Xiaya, que observava calmamente Vegeta, Gohan, Goten e outros só conseguiram resistir com dificuldade. Os um pouco mais fracos como Piccolo, Kuririn, Pan, Bula e outros ficaram pálidos e tremiam. Valese, que não tinha forças, quase desmaiou. Felizmente Majin Buu agiu e a salvou. Super Saiyan 4 já é outro nível. Este é o verdadeiro poder do pai. Não admira que ele pudesse derrotar Baby. Tanto Vegeta quanto Gohan pareciam chocados. Depois de experimentar pessoalmente os poderes do Super Saiyan 4, eles sabiam o quão grande era a disparidade entre eles. Na frente do Super Saiyan 4, eles eram fracos como uma formiga. Mas o poder que os assustava não era nada aos olhos de Xiaya. Ele estava de frente para o vento, suas pupilas vermelhas calmas. Olhe rapidamente, a expressão de Xiaya não mudou em nada. Não sei quem gritou. Todos se viraram para olhar para Xiaya e vendo seu olhar, engoliram ar frio. Parado no meio da tempestade, a expressão de Xiaya não mudou em nada. Os cantos de sua boca se levantaram e um leve sorriso apareceu em seu rosto. Será que o poder do Super Saiyan 4 ainda não era nada aos seus olhos? Pensando nisso, todos não conseguem deixar de sentir um leve formigamento no couro cabeludo. Há uma diferença tão grande em seus poderes. O Deus Super Saiyajin de Xiaya está além da nossa compreensão. Sim, não podemos compreender a existência do Deus Super Saiyan, mas é muito forte. Todos suspiraram. O velho Supremo Kai agachou-se no chão e controlou sua bola de cristal. Não importa quão forte seja o Super Saiyan 4, ele ainda é um mortal. Há uma disparidade em sua divindade. Embora eu não saiba em que estado está o Deus Super Saiyan, não há dúvida de que ele tem o verdadeiro poder dos deuses. Não, deveria ser mais exaltado do que os deuses comuns. Para o antigo Supremo Kai, o atual Xiaya é como um deus verdadeiro. Está começando. Todos voltaram seus olhares para a luta, mas os movimentos de Xiaya e Goku eram rápidos demais. Além de Vegeta e Gohan, que podiam ver vagamente algumas pós-imagens, todos os outros não conseguiam ver nada, então eles se reuniram em torno do antigo Supremo Kai. Xiaya, receba meu ataque. Goku se moveu rapidamente como um raio e instantaneamente superou a distância entre eles, aparecendo na frente de Xiaya. Seus olhos dourados explodiram com um brilho brilhante, e ele cerrou o punho e se lançou contra ele. Diante do ataque de Goku, Xiaya ficou sério. Sua palma se moveu ligeiramente e uma força estranha foi produzida em sua palma, bloqueando o ataque de Goku, e ao mesmo tempo, Xiaya silenciosamente se moveu para trás de Goku, e o atacou com um golpe de karatê. Tão rápido, Goku descobriu a boca e foi lançado voando, inesperadamente não sendo capaz de resistir. O poder defensivo do Super Saiyan 4 é extremamente forte, mas ele ainda sentia uma dor dilacerante neste momento. Goku mudou rapidamente de posição, deixando para trás imagens residuais. Goku continuamente deu cambalhotas no mundo sagrado dos Kai, piscando em alta velocidade. A luta ainda continuava, mas mesmo quem tinha pouca experiência conseguia ver facilmente que toda a luta era como um jogo unilateral. Cada movimento de Xiaya era natural e relaxado. Por outro lado, Goku estava cansado de se defender de seus ataques e logo começou a ficar sem fôlego. Algemas espaciais. Todo o espaço solidificou, como se tivesse se transformado em fibra pegajosa e sólida. Instantaneamente acorrentou Goku no ar. A luta de repente chegou ao fim. Goku lutou um pouco, mas não conseguiu se livrar dele. Eu perdi. Goku ficou um pouco arrependido, mas foi mais um choque para o poder desconhecido. Xiaya acenou com a cabeça e soltou as algemas de Goku. Treine bem, sua força é mais que isso. Se você conseguir compreender completamente o poder do Super Saiyan 4, você não será muito mais fraco do que eu. Sim, sinto que ainda há muito poder que não consegui usar adequadamente. Goku assentiu seriamente. Depois de entrar no nível Super Saiyan 4, ele parecia ter entrado em um novo mundo. Ele agora entendia que assim como aprendeu artes marciais com o Mestre Roshi quando era criança, ele ainda estava no estágio inicial. Vendo o sorriso no rosto de Goku, Xiaya não pôde deixar de sorrir. Haverá inimigos ainda mais poderosos neste mundo. O estágio inicial do Super Saiyan 4 ainda não é suficiente. Mesmo ele mesmo, que elevou o Deus Super Saiyan a um nível superior, ainda não é bom o suficiente. Os próximos inimigos possuirão poder próximo ao nível do Deus da Destruição. Goku foi derrotado não porque o Super Saiyan 4 fosse mais fraco que o Super Saiyan God, mas porque os níveis de poder dos dois eram diferentes. Goku estava no estágio inicial do Super Saiyan 4, enquanto Xiaya foi diretamente para o alto nível de Super Saiyan God, quase ultrapassando o estado Super Saiyan God ou Super Saiyan Red, o de fusão. Claro, vendo Goku perder tão facilmente, os outros não ficaram tão calmos. Vegeta e os outros ficaram horrorizados, parados estupefatos. Super Saiyan 4 realmente perdeu. Goku foi completamente derrotado. O resultado da luta deixou todos um pouco perplexos, mas a luta que vinha à tona em suas mentes dizia claramente que essa era a realidade. Não é que o Super Saiyan 4 seja fraco, mas sim que Xiaya é muito forte. Os olhos de Vegeta brilharam intensamente, balançando a cabeça emocionado. É realmente um tanto difícil lidar com um inimigo que não tem aura. Capítulo 553 Dr. Mil e Dr. Gero. A batalha entre Super Saiyan 4 e Super Saiyan God terminou sem reviravoltas. Goku aceitou sua perda de todo o coração. Além disso, um forte espírito de luta queimou em seu coração após a luta. Da próxima vez ele ficará ainda mais forte. Da mesma forma, esta batalha também causou um grande choque em outras pessoas, e até mesmo Gohan e Goten ficaram envergonhados. Comparados com o poder à sua frente, eles relaxam demais. Eles pensaram que nenhum perigo voltaria a aparecer, mas quem poderia imaginar que a Terra quase cairia nas mãos do inimigo, fazendo-os acordar violentamente para a realidade.
Não é uma solução confiar apenas em Goku. Na verdade, o mundo de Dragon Ball GT no seu todo destaca o heroísmo de Goku, exceto Vegeta, que mal conseguia causar um pequeno impacto. As outras pessoas basicamente foram reduzidas a um papel coadjuvante em segundo plano nas batalhas posteriores. Gohan, Goten e Trunks, que eram especialistas em rivalizar com o Super Saiyan 3 quando eram jovens, atualmente nem estão qualificados para intervir em uma luta. Os Super Saiyans se tornaram um time de torcida, o que é a coisa mais inaceitável em Dragon Ball GT. Depois disso, todos deixaram o mundo sagrado dos Kai. A família de Kuririn, a família de Goku e a família de Vegeta retornaram para suas respectivas casas enquanto conversavam em grupos de 2 e 3. Como Valese estava sob toque de recolher estrito, Goten foi responsável por mandá-la de volta. Ele subiu ao céu sob os olhos adoradores de Paris. Depois que o fato de que ele podia voar foi exposto, Goten não escondeu isso. Próximo dia. A manhã de outono estava um pouco fria. West City, a casa de Vegeta. Shiai acordou na hora por causa do despertador barulhento. Depois de se lavar, ele saiu do quarto e viu Vegeta brigando com Trunks no jardim. Ambos estavam em estado normal. O vento forte atingiu o vidro temperado ao redor deles, fazendo barulhos e quase quebrando. Ele começou a treinar bem cedo pela manhã e até o Trunks entrou. Parece que o assunto de Baby estimulou os dois, pensou Shiai interiormente. Ele se aproximou com um sorriso e cumprimentou-os. Vegeta e Trunks pararam o que estavam fazendo, disseram algumas palavras para Shiaya e continuaram a treinar. Vegeta e os outros raramente treinam tanto. A situação atual me lembra de 15 anos atrás, quando o 25º Torneio Mundial de Artes Marciais estava prestes a começar. Bulma se aproximou, o rosto cheio de nostalgia do passado. Bula, que veio junto com ela, caminhou direto para o pátio para treinarem juntas, mas sua força estava obviamente muito pior. Shiaya sorriu fracamente. Não é bom colocar muita pressão na mente. Eles devem encontrar um equilíbrio apropriado entre trabalho e descanso. No meio da frase ele parou de falar. O mundo galáctico é diferente do multiverso em que vive. Muitas leis são diferentes. Os Saiyajins aqui seguem o caminho de atingir o ápice do corpo físico, mas não importa como isso mude. A característica de aprender artes marciais passo a passo não deveria ter mudado. Mas é difícil dizer. Shiaya, as pessoas do outro mundo são tão poderosas quanto você? Bulma perguntou com interesse. Shiaya ficou atordoada por um momento antes de dizer. Existem muitos especialistas fortes e o eu atual pode estar no topo no lugar onde moro. O lugar onde ele mora é o Universo 7. Não há muitos especialistas fortes no Universo 7, e apenas Deus da Destruição Beerus e Angel Viz estão no topo. Shiaya já é um dos melhores do Universo 7. Mas se você contar todo o multiverso, então há muitos especialistas. Atualmente ele pode quase ser capaz de competir com o especialista do Universo 6 Hit com quem ele lutou antes. Hit tem a habilidade Time Sip, mas Shiaya tem a habilidade Espaço-Tempo. Ambos os lados não deveriam ter uma grande disparidade. Na verdade, Shiaya não conseguia se avaliar com clareza. É difícil dizer quanta diferença existe nos poderes do Deus Super Saiyan e do Deus da Destruição Beerus. Embora na obra original, depois que Goku e Beerus lutaram, Beerus disse que Goku tinha 60 a 70% de sua força. Whis também disse que Beerus não mostrou seus verdadeiros poderes durante a luta, então não é fácil julgar o quão forte o Super Saiyan Deus é. Digamos que se o Deus Super Saiyan tiver 30% do poder do Deus da Destruição, então Shiaya está definitivamente acima dele. Acima do Deus Super Saiyan, está o Super Saiyan Blue, que dominou os poderes do Deus Super Saiyan, que é outro novo modo de transformação. Tanto o Super Saiyan Red quanto o Super Saiyan Blue estão no reino divino e só ele sabe pessoalmente o quão poderosos eles são. Mas comparado com o Deus da Destruição, que é um Deus verdadeiro há muito tempo, ainda existe alguma disparidade. Claro, essas são suposições do próprio Shiaya. Antes de ele lutar de verdade contra o Deus da Destruição Beerus, tudo é incalculável. Talvez ele possa procurar Whis para confirmar depois que retornar. Quando Bulma soube que Shiaya não era invencível, ficou surpresa. Existem tantas pessoas fortes em seu mundo. Shiaya sorriu sem falar. Comparado com todo o multiverso, é claro que não conta como nada, mas comparar o mundo galáctico com o próprio multiverso é injusto. Deveria ser o reino do dragão acima do mundo galáctico, que pode ser comparado ao multiverso. Esse é o verdadeiro ponto de encontro dos especialistas. Depois disso, Shiaya e Bulma conversaram até o sol subir gradualmente. Submundo e inferno. Era um lugar cheio de aura sombria. O ar estava muito turvo e a penumbra da noite se misturava com uma espessa névoa escarlate. Nuvens negras flutuavam, dando uma sensação de gelo. Um vento frio e desolado soprava, fazendo um som de assobio. KKKK, Dr. Miu estava agachado em um caminho deserto. O ar turvo ao redor parecia bastante desconfortável. Dr. Miu está no inferno há muito tempo, andando sem rumo. Na verdade, o Dr. Miu também é bastante lamentável. Ele é uma máquina mutante feita por King Tufle. Ele estava totalmente imerso na pesquisa de formas de vida poderosas e, portanto, seguiu o caminho do mal. No final, ele criou com sucesso uma forma de vida poderosa, Baby, mas foi morto por Baby, que tem as memórias do Rei Tufle. Seu destino é como o do Dr. Gero na saga Android, que também morreu nas mãos de suas próprias criações. Haha, estou procurando por você há muito tempo. Um velho bloqueou o caminho do Dr. Miu e estendeu um braço emaciado para ele. O homem tem barba grisalha e um chapéu alto na cabeça. Quem é você? Dr. Miu levantou a cabeça. Eu sou o Dr. Gero e todos nós temos um inimigo comum, isto é, os Saiyajins. Por que não cooperar comigo para criar o androide mais poderoso? Dr. Gero jogou um ramo de oliveira para o Dr. Miu, e ao mesmo tempo explicou sua relação hostil com os Saiyajins. Depois de ponderar por um longo tempo, o Dr. Miu agarrou a mão do doutor. Eles não podem morrer no submundo. Por que não dar as mãos e passar o tempo seguinte pesquisando adequadamente e criando um androide mais poderoso?
juízo, boa cooperação, para aniquilar os Saiyajins. Os dois médicos mais talentosos deram as mãos e sorrisos sinistros apareceram em seus rostos abatidos e enrugados. Neste momento, com exceção de Xiaya, que havia adivinhado um pouco, os outros não sabiam que uma nova crise estava chegando silenciosamente à Terra, ainda vivendo uma vida monótona como sempre. Mais de um mês se passou imperceptivelmente. O período de 6 meses estava cada vez mais próximo e Xiaya não tinha muito tempo para ficar neste mundo. Capítulo 554. Você já ouviu o nome Lazuli? O outono passou e a brisa do mar ficou fria. Ondas enormes se formaram na extensão infinita do mar e borrifos brancos se espalharam em gotas de água parecidas com pérolas. O som do barulho da água do mar podia ser ouvido. Um dia, vendo Vegeta e outros treinando o dia todo, Bulma levou todos para relaxarem em um balneário não muito longe da casa Kami. O lindo sol brilhando sobre o corpo estava morno. Embora a temporada tenha entrado no outono, ainda havia uma grande multidão reunida na praia à beira-mar. Água do mar, praias e silhuetas delicadas. A praia de areia dourada e a linda paisagem marítima criaram uma bela imagem, que foi muito cativante. Deitando temporariamente o corpo cansado e relaxando por um tempo, aproveitando lentamente o relaxamento sem precedentes, Xiaya estava deitado sob uma sombrinha e olhando para as figuras ao longe. Senhor, Xiaya, por favor, guie-nos em nosso treinamento. Tirando os óculos escuros, ele viu Trunks e Goten se aproximando. Desde o incidente de Baby, eles conheciam suas deficiências. Xiaya semicerrou os olhos e disse, você trabalhou duro o suficiente recentemente. Já que você está lá fora, apenas descanse bem. Nem sempre pense em treinar. Apenas compense depois de voltar. Os Saiyajins deste mundo podem não ser semelhantes aos do multiverso, mas ao observá-los treinando sem parar o dia todo, Xiaya sente que há um problema com este estado. Embora o universo seja diferente, encontrar um equilíbrio entre trabalho e descanso costuma ser algo comum em todos os lugares. Apontou o dedo para Valese e Marron, que brincavam na praia. O chapéu de sol branco tremulava ao vento enquanto as duas garotas riam com uma voz clara e melodiosa. Xiaya disse, é raro você sair para uma viagem. Vê como eles estão se divertindo. Por que vocês dois não vão brincar com eles? Trunks e Goten olharam para Valese e Marron, e seus rostos ficaram vermelhos. Eles murmuraram para Xiaya envergonhados e depois fugiram. Ele, essas crianças ainda são muito jovens. Balançando a cabeça com um sorriso, Xiaya suspirou emocionado. Inconscientemente, ele está no mundo Dragon Ball há mais de 40 anos. O garotinho daquela época agora se tornou um homem influente. Frieza, Cell e Majin Buu não estão mais em seus olhos. Para ele, isso não é apenas uma espécie de crescimento, mas também uma espécie de desafio. Ele não ousa afrouxar, pois ainda tem um longo caminho a percorrer. Ele olhou para Kuririn, cuja barba estava grisalha. Inconscientemente, os guerreiros Z já haviam envelhecido. Se você não é um deus, não poderá resistir ao poder do tempo. A propósito, 18, você sabe onde fica o 17? Caminhando para o lado de Kuririn, Xiaya perguntou 18. 18 ficou atordoado por um momento antes de dizer, não sei. Não mantemos contato há muitos anos. Desde o incidente de Cell, 17 e 18 não se viam. Por que você está procurando por 17? 18 penteou o cabelo curto para trás enquanto seus olhos azuis olhavam para Xiaya. Os lábios de Xiaya se contraíram ligeiramente. Parece que a relação entre irmão e irmã neste mundo não é muito próxima. Não é nada. Eu só estava perguntando casualmente, já que ele é seu irmão mais novo. Afinal, vocês dois são gêmeos, e a força dele também não deveria ser ruim, já que ele também é um androide. Espere, que irmão mais novo? Você pode estar enganado. 17 não é meu irmão mais novo, ele é meu irmão mais velho. 18 interrompeu Xiaya e olhou indiferentemente para Xiaya e um traço de dúvida apareceu em seu lindo rosto. Já que ele tem 17 anos, como ele pode não saber que 17 é o irmão mais velho dela? 17 é o seu irmão mais velho? Xiaya ficou atordoada. 17 e 18 anos não deveriam ser gêmeos? Quando eles se tornaram o irmão mais velho e irmã mais nova? 18 tinha uma expressão calma no rosto ao dizer, eu sempre fui a irmã mais nova de 17, alguém pode ter enganado você. Isso Xiaya não sabia se ria ou chorava. Afinal, ainda há uma diferença entre o cenário dos personagens no mundo GT e no multiverso. 18 acabou sendo a irmã mais nova de 17. Xiaya franziu a testa e perguntou novamente, então com 18 anos, você conhece uma garota chamada Lazuli? Lazuli? Eu nunca ouvi esse nome antes. 18 balançou a cabeça com certeza. Xiaya não pôde deixar de rir. Lazuli era o nome de 18 anos e ela nem sabe disso. Parece que realmente existem grandes diferenças entre os dois mundos. Os 18 e 17 anos não só não são gêmeos, como também têm nomes diferentes. Olhando para o rosto familiar de 18, ele de repente se sobrepôs ao 18 ou Lazuli no planeta Ongshan e então se separou em dois indivíduos diferentes. Eles são realmente diferentes. Ela também é uma androide, mas os androides neste mundo parecem não conseguir ficar mais fortes através do treinamento. Xiaya murmurou baixinho, com a voz muito baixa. O que você está murmurando? Nada. Xiaya sorriu e olhou para 18 anos com apenas apreciação pela beleza dela em seus olhos. Como androides, eles têm físicos semelhantes em mundos diferentes, mas um pode se tornar mais forte através do treinamento, enquanto o outro tem um limite máximo de energia. A disparidade é bastante grande. Muitos dias depois, submundo, inferno. O clima do inferno é sombrio e imutável. Logo, uma tempestade de relâmpagos e trovões varreu o céu escuro e a visibilidade tornou-se muito fraca.
Em meio às nuvens espessas, um flash brilhante e translúcido zigue-zagueou e saiu das nuvens, brilhando com uma luz vermelha escura. À beira de um penhasco íngreme que tem um purgatório sem fim, as pedras quebradas caíram e suas sombras desapareceram. Dr. Gero e Dr. Mill riram loucamente com taças de vinho nas mãos, comemorando o avanço em suas pesquisas. Ao lado deles, um adolescente bonito de cabelos pretos estava parado na beira de um penhasco, com um lenço laranja no pescoço. Seu belo rosto estava cheio de indiferença. Ha. Nossa cooperação é bem-sucedida. Este é o Novo 17 perfeito. Esperem, Saiyajins, seu fim está chegando. Dr. Gero, cujo rosto estava coberto de rugas, gritou alto, seus olhos brilhando com uma luz fria e sinistra. O Saiyajin deve ser eliminado. Este tem sido o meu desejo há muito acalentado. Os olhos parecidos com lentes do Dr. Mill eram extremamente profundos. Seu corpo curvado parecia ter ficado um pouco mais alto neste momento. Não seja impaciente. Em seguida temos que abrir os portões do inferno antes de podermos enviar o Novo 17 ao mundo dos vivos para que ele possa se fundir com o 17 do mundo dos vivos e alcançar o supercorpo supremo. O Dr. Gero afastou o sorriso e começou a pensar em como enviar o novo número 17 ao mundo dos vivos mais tarde. Pelo reconhecimento franco do próprio Dr. Gero, para evitar que 17 e 18 o traíssem, além de instalar bombas biológicas nos dois, ele também deixou uma porta dos fundos em seus corpos para controlá-los facilmente, por causa da qual 17 ainda não atingiu o estado mais perfeito. É uma pena que este método não tenha sido usado antes de ele ser morto aos 17 anos. Enquanto o Novo 17 e o 17 se fundirem em um supercorpo perfeito, aqueles odiosos Saiyajins certamente serão eliminados. Mas desta vez, tome cuidado para que eles não o traiam novamente, disse o Dr. Mill com uma expressão taciturna. A traição de Baby deu origem a um espinho em seu coração. Ele definitivamente não permitirá que o novo número 17 os traia. Isso é natural. Fortaleci meu controle sobre eles. Desta vez é absolutamente infalível. É só esperar por um bom show. A propósito, parece haver muitos indivíduos que têm rancor dos Saiyajins no inferno. Seria melhor permitir que eles passassem pelos portões do inferno também. Talvez não seja uma má ideia dar-lhes um pouco mais de trabalho apenas para que possamos controlar o 17 mais facilmente. Depois de pensar sobre isso, o Dr. Mill acenou com a cabeça e concordou com a sugestão do doutor. Então os dois se uniram para estudar os portões do inferno que poderiam abrir a passagem entre o mundo dos vivos e o submundo. Quando suas pesquisas amadurecerem, será quando o desastre cairá sobre a Terra. Um dia de manhã cedo, houve uma reunião no Monte Pauzu. Bulma dirigiu até o Monte Pauzu com Bula. Videl e Xixi já haviam reunido os ingredientes primitivos da fértil floresta do Monte Pauzu e os transformado em iguarias para Bulma e sua filha Bula. Uma fragrância sedutora emanava da cozinha. Xixi e Videl saíram carregando a comida cozida. A comida na casa de Goku era bastante suntuosa e cheirava bem, mas parecia pouco apetitosa. Vendo isso, Bulma e Bula franziram a testa, sentindo um pouco de náusea no estômago. Esta é a comida que você costuma comer? Sim, tem um gosto muito bom. Pan pegou um pedaço de carne tenra que ela não sabia se era um lagarto ou um sapo e comeu. Delicioso! Ela gritou enquanto comia e também passou um para Bula. Bula balançou a cabeça repetidamente. Seu rosto ficou azul enquanto ela cobria a boca pequena. Não, obrigado, não estou com fome. Capítulo 555 Trunks emboscado. A comida que Pan entregou parecia realmente assustadora. Vendo como ela estava comendo com gosto, Bula lançou-lhe um olhar solidário. Você costuma comer essas coisas? Pan acenou com a cabeça enquanto mastigava feliz, mas de repente ela reagiu, suas lindas sobrancelhas franzindo e olhando para Bula. Não olhe para a aparência deles, eles têm um gosto muito bom. Estes são verdadeiros animais selvagens. No entanto, foi difícil para Videl se adaptar à vida atual após o casamento. Como o Monte Pauzu está localizado em uma região montanhosa remota, há apenas uma estrada que leva ao exterior e o estômago de cada Saiyajin é como um poço sem fundo. Existem vários Saiyajins em casa, o que leva ao grande consumo de alimentos todos os dias. Se fossem ao mercado todos os dias para comprar ingredientes alimentares, seria uma grande despesa. Felizmente, o Monte Pauzu está ligado a uma vasta floresta nas profundezas. A abundância de animais selvagens resolve facilmente seu problema alimentar. A vida no Monte Pauzu não é fácil. Por que você não vai lá fora? Bulma suspirou de emoção. Estou acostumado a morar aqui, além do mais, cada um de nós pode voar. Não é particularmente problemático se quisermos sair. Além disso, Goku e outros treinam todos os dias, então outros lugares não são adequados. Xixi sentou-se e disse com um sorriso. Por que Trunks não veio hoje? Bula disse. Ele tem alguns negócios na Capsule Corporation. Depois de lidar com isso, ele virá. Já deveria estar na hora. Nesse momento, houve uma batida na porta do lado de fora da casa. O rosto louro e delicado de Bula se curvou em um sorriso e ela correu para abrir a porta enquanto falava. Deveria ser Trunks. Porém, quando a porta se abriu com um estrondo, Trunks estava encostado no batente da porta com ferimentos por todo o corpo e o cabelo bagunçado. Trunks, o que aconteceu com você? Vendo os ferimentos em todo o corpo de seu irmão mais velho, Bula gritou nervosamente e rapidamente ajudou Trunks a entrar em casa. O que está acontecendo? Trunks, como você sofreu ferimentos tão graves? Todos os presentes na sala levantaram-se surpresos, arrumaram rapidamente o sofá e deixaram-no deitar. Trunks não era fraco. As pessoas na Terra que têm a capacidade de machucá-lo até esse ponto podem ser contadas nos dedos, e quase todas estão entre seu povo. Eles definitivamente não atacarão Trunks. Então, quem se atreve a machucá-lo assim?
Felizmente, embora as feridas pareçam assustadoras, a maioria delas são apenas feridas superficiais. Bulma rasgou as roupas de Trunks e limpou cuidadosamente as feridas com medicamentos. Ao ver seu filho espancado assim, a raiva queimou no coração de Bulma. Trunks, quem fez isso com você? Sim, vou contar ao pai. Nós nunca vamos deixá-los escapar. Bulma acenou com os punhos brancos e disse ferozmente. Trunks recuperou um pouco de energia e disse cansado e com voz fraca, eu não reconheci aquela pessoa. Quando eu estava correndo depois de lidar com os documentos da corporação, encontrei no caminho um homem de casaco marrom que me atacou furtivamente. Ele tinha cabelo preto e usava um lenço laranja no pescoço. Cabelo preto, lenço laranja. Bulma franziu a testa, lembrando das pessoas que ela conhecia que tinham essas características em sua mente. Mas como mais de 20 anos se passaram, mesmo depois de pensar muito sobre isso, Bulma não tinha uma ideia geral. De repente, uma figura que atendesse a essas características surgiu em sua mente. O rosto de Bulma afundou ligeiramente. Android 17. O único especialista na Terra que atende a essas características de Trunks e pode derrotá-lo facilmente é o Android 17. Android 17, quem é esse? Bulma perguntou confusa. Crianças da geração mais jovem como elas não conhecem o Android 17, porque quando o Android 17 e 18 estavam ativos, até Trunks era apenas um bebê. O Android 17 é o irmão mais velho do 18. Ele apareceu durante o incidente do Android, há mais de 20 anos, mas depois ouvi dizer que ele estava vivendo em reclusão, mas não esperava que ele acabasse agora. No entanto, até onde eu sei, 17 não deveria ser uma pessoa má. Por que ele atacaria Trunks? Será que ele está sendo controlado por alguém? Pan disse por capricho. Isso não é impossível. Baby não controlou outras pessoas? Na verdade, o palpite de Pan foi um sucesso. 17 estava de fato sendo controlado, e as pessoas que o controlam são o Dr. Mil e o Dr. Gero, que abriu o portão do inferno. Não sei, mas sejam 17 anos ou não, não podemos deixar passar. Trunks não pode sofrer ferimentos sem motivo. Bulma mostrou o espírito de uma mulher forte nesta época, e até Bula e Pan não conseguiram evitar se acalmar. Nesse momento, Xixi tirou alguns feijões senzu da gaveta da sala interna e os entregou a Trunks. Coma-os rapidamente. Esses feijões senzu foram salvos por Goku em tempos normais. Trunks abriu a boca para mastigar os feijões senzu e assim que os engoliu, uma forte energia vital fluiu para seu corpo, e os ferimentos por todo o seu corpo se recuperaram instantaneamente. Pulando do sofá, Trunks disse com uma expressão severa, precisamos avisar rapidamente o papai e o tio Goku. Se essa pessoa for realmente o Android 17, apenas papai e outras pessoas poderão detê-lo. O Android 17 é mais forte que um Super Saiyan comum. Na Terra, apenas algumas pessoas podem derrotá-lo. Se Goten estivesse aqui agora, depois de se fundir com ele em Gotens, ele poderia facilmente ter derrotado 17. Ok, entrarei em contato com eles imediatamente. Bulma pegou seu celular e descou o número do lado de Vegeta. Xixi e Videl também contataram Goku e Gohan respectivamente. O telefone tocou algumas vezes antes de conectar e Bulma imediatamente explicou o que havia acontecido aqui. Por outro lado, quando Vegeta ouviu a notícia de que Trunks estava ferido, seu rosto imediatamente ficou sombrio como o de Bulma. Ele desligou o telefone e uma luz fria irrompeu dos olhos escuros de Vegeta. Aconteceu alguma coisa do lado de Bulma? Vendo o semblante de Vegeta ficar ruim após o telefonema, Chiaya perguntou. Neste momento, Bulma e os outros deveriam estar no Monte Pauzu. Normalmente nada teria acontecido. Vegeta estava sombrio como água e assentiu. Trunks foi atacado. A pessoa que o atacou provavelmente tem 17 anos. O Android 17 foi eliminado com o tempo. Então, Vegeta naturalmente não se importa com ele. Mas quando seu filho Trunks foi atacado sem motivo, seu rosto parecia ter levado um tapa em público. Vegeta sempre considerou o rosto de um Saiyajin mais importante do que qualquer outra coisa. Se for uma luta séria, mesmo que um Saiyan seja derrotado ou até morto na luta, Vegeta não dirá nada, reconhecendo que eles não eram fortes o suficiente. Mas Trunks foi atacado furtivamente quando estava viajando, o que o deixou muito irritado. Independentemente de a outra parte ter 17 anos ou não, ela tem que intervir e pedir uma explicação. Android 17, irmão mais velho de 18 neste mundo? Chiaya ficou surpreso, mas entendeu. Se ele não tivesse adivinhado errado, a pessoa que atacou Trunks deveria ser o Android 17. Ele está sendo controlado pelo Dr. Gero e Dr. Mil, e em breve se tornará o formidável Super 17. Super 17. Este é um especialista poderoso que Goku não consegue vencer mesmo depois de se transformar em Super Saiyan 4. Capítulo 556 Rosto familiar, mas desconhecido. O 17 original é semelhante ao 18, ele é apenas um pouco mais poderoso que um Super Saiyan. Vegeta poderia facilmente oprimi-lo completamente quando ultrapassasse um Super Saiyan médio. Atualmente 17 está no mesmo nível de Piccolo, mas tal personagem está claramente atrasado. Depois de se fundir com o novo no 17 do inferno, ele de repente se tornou extremamente poderoso. Mesmo Super Saiyan 4 não é páreo para ele. Se não fosse o 18 que correu e quebrou a defesa psicológica do 17 em Dragon Ball GT, Goku não teria conseguido a vitória final. Se pedirem a Chiaya para resumir o poder do Super 17, será uma única palavra: ridículo. A forma de vida artificial era tão poderosa sem motivo, mas no final, ele morreu facilmente. É realmente embaraçoso que sua identidade seja a de um chefe. De acordo com o poder demonstrado pelo Super 17, ele temia que até mesmo Vegito, que apareceu na saga Majin Buu, não fosse páreo para ele. Também é uma fusão e também é do mundo dos vivos semelhante ao submundo, mas Vegeta e Goku não são tão poderosos quanto 17.
Porém, não é um problema aos olhos do roteirista. O sistema de energia está bastante desequilibrado. Mas afinal, o mundo galáctico é um mundo real. Shia não pode julgar com base em suposições de sua vida anterior. Afinal, o poder de restauração do mundo não pode ser subestimado. Diante de um sistema mundial majestoso, Shia precisa manter um coração sincero e humilde. Então Shia estava bastante ansioso pelo desempenho do Super 17 deste mundo. Super Saiyan 4 Goku atualmente não é páreo para ele. Como ele se compara ao Vegito de curta duração da saga Majin Buu? Ele espera que o Super 17 lhe dê uma surpresa agradável. Os dois se mudaram separadamente. Vegeta procurou ao longo do local onde Trunks foi atacado para encontrar a trilha de 17 enquanto Shia tinha um plano em seu coração. Ele sabia mais ou menos que 17 apareceria mais tarde para conhecer sua irmã 18, então foi direto para a cidade onde moram 18 e Kuririn. Em uma pequena cidade perto de South City, uma figura bonita flutuava no ar, seus olhos olhando para longe. Uma espessa fumaça preta subia por toda a pequena cidade e uma multidão desordenada fugia em pânico. Com certeza 17 estiveram aqui. Shia, flutuando no ar, estava olhando em volta. A cidade moderna estava repleta de buracos de munição densamente compactados, como se tivesse sido bombardeada por numerosos projéteis de artilharia e ficasse cheia de buracos. Os androides não têm aura, por isso é muito difícil encontrá-los. No entanto, o 17 veio especialmente para encontrar o 18. Contanto que eu consiga encontrar Kuririn, poderei encontrar o 17. Ele procurou atentamente pela aura de Kuririn, e logo em um canto da cidade, várias assinaturas de energia que ultrapassavam as das pessoas comuns surgiram de repente, como um farol na noite escura. Pode ser visto de longe. Lá, com o teletransporte, Shia moveu-se em direção ao local de onde a energia irrompeu. Do outro lado da cidade, a multidão em fuga jogou no chão as coisas que carregava e correu para um lugar onde pudesse se esconder. As ruas lotadas de repente ficaram desordenadas. Vestindo uma jaqueta de cowboy marrom, os olhos de 17 brilharam com uma luz vermelha, olhando ferozmente para os insignificantes terráqueos abaixo, como se estivessem olhando para formigas. Após um momento de silêncio, pequenas bolas de energia voaram de suas mãos e, como gotas de chuva, abriram grandes buracos no chão. Corra rápido! Que tipo de monstro é esse? A multidão em pânico se espalhou em todas as direções. Diante de um desastre, eles não conseguiam mais manter a calma habitual, todos eles mostrando seu lado mais fraco. No meio da multidão, 18 anos com cabelos loiros curtos puxava a mão de Marrom enquanto ela pedia a Kuririn que saísse rapidamente. Ela se virou e olhou para o androide 17, que estava rindo loucamente no céu. Um olhar complexo e pesado brilhou nos olhos de 18. 17, o que aconteceu com você? Por que você está atacando as pessoas na Terra sem motivo? 18, essa pessoa tem 17 anos, certo? Por que ele está? Kuririn foi interrompido por 18 antes de terminar de falar. Não se importe com essas coisas. Você já está velho, não pense em ser um herói. Apenas deixe a luta para os outros. Eu sei, os tempos são diferentes agora. Kuririn sorriu amargamente. Ele não era particularmente poderoso no início e estava entre as pessoas mais fortes da Terra. Comparado com esses monstros, ele não é nada. Sem falar que ele já estava velho, não lutava há mais de 10 anos e seu corpo estava quase destruído. É bom que você saiba disso. Agora saia rapidamente daqui. Acho que 17 tem outro propósito para vir aqui. É melhor não nos envolvermos. Mãe, aquele é o tio. Marrom, não se envolva com essa pessoa. Temos que sair daqui o mais rápido possível. É melhor procurar por Goku e outros. Seus olhos azuis brilharam com tristeza, mas 18 rapidamente se animou e puxou a mão da filha e foi se esconder com Kuririn em um lugar menos lotado. Marrom pressionou o chapéu em sua cabeça e acenou com a cabeça, sem entender muito bem. De repente, um feixe de luz brilhou e toda a larga estrada estagnou por um breve momento. O chão tremeu violentamente para cima e para baixo, seguido por uma explosão repentina, e uma ravina em forma de arco bloqueou o caminho à frente deles. Os terráqueos ao seu redor foram instantaneamente reduzidos a cinzas pela torrente de fogo. Para onde você acha que pode escapar, minha querida irmã? Um tom indiferente, mas gelado, falou e o rosto bonito de 17 gradualmente se aproximou. O coração de 18 congelou e seu rosto ficou ligeiramente vermelho devido à raiva. 17. O que aconteceu com você? Por que você está atacando essas pessoas inocentes? Você não era assim antes. Haha, elas são apenas algumas formigas patéticas, mas quando você se tornou tão compassivo e excessivamente sentimental? Sua mente foi contaminada por ele por ter ficado muito tempo com este terráqueo? Os olhos de 17 estavam vermelhos. A vida de um humano era como uma formiga aos seus olhos, insignificante. Não, você não era assim. O que está acontecendo? Você esqueceu 16? Ele sacrificou sua vida para nos salvar. Quando 18 mencionou 16, os olhos de 17 começaram a piscar, mas uma luz vermelha surgiu e seu semblante ficou frio novamente. Vendo esse problema, Kuririn sussurrou para 18. 17 parece ser controlado por alguém. 18 assentiu levemente. Embora ela não saiba por que 17 ficou assim, ela ainda conhece o caráter de seu irmão. Nesse momento, 17 olhou para Kuririn e Marrom ao lado dela e disse com indiferença. É inútil falar sobre isso. 18. Essas duas pessoas o desviaram. Agora vou matá-los, e então você e eu dominaremos o mundo juntos e contribuiremos com nossa força para o mestre Dr. Gero. 17. Com certeza, você está sendo controlado. Você nunca chamou o Dr. Gero de mestre antes. O rosto de 18 ficou frio e ela ficou na frente de Kuririn e Marrom com uma expressão calma. A única que pode lutar contra um androide é ela que também é androide.
Só então o semblante de 17 alternou entre escuro e branco, sua expressão um pouco rígida. De repente, ele rugiu enquanto segurava a cabeça. Uma energia violenta e furiosa surgiu, atacando continuamente. A energia do 18 não era tão forte quanto a do 17, então ela logo foi derrotada. As roupas justas em seu corpo ficaram esfarrapadas durante a batalha, expondo uma grande área de pele branca semelhante a jade. Morra todos vocês! O belo rosto do 17 ficou feroz, parecia que ele havia perdido completamente a racionalidade, já que até o 18 foi engolfado pela poderosa energia. Não é bom. O semblante de 18 mudou repentinamente e suas pupilas encolheram em pequenos pontos. O ataque do 17 revelou um lado muito autoritário. Esse tipo de ataque já não era mais algo que ela pudesse resistir. Se não for cuidado, talvez até a Terra seja destruída junto com ele. Está tudo acabado? 18 suspirou sombriamente, olhou para Kuririn e Marron ao lado dela, e sua expressão de repente tornou-se extremamente calma. Com o estrondo, todos os ataques desceram, mas no momento seguinte eles congelaram no ar, e então como se houvesse uma força reversa agindo contra eles. Todas as bolas de energia atacantes retornaram rapidamente pelo mesmo caminho. Rumble, a fumaça encheu o céu e uma figura robusta estava parada na frente da família de 18. Xiaya, você está aqui. Depois de ver a pessoa que havia chegado, o rosto tenso de Kuririn deu um suspiro de alívio. Ele sabia que desde que Xiaya estava aqui, sua família estava segura. Quem é você? Com o rosto ficando sombrio, 17 perguntou com raiva. Xiaya não respondeu à pergunta de 17. Em vez disso, ele levantou a cabeça e olhou para o céu perplexo. Acima do androide 17, uma nuvem escura girava como um buraco de minhoca e um buraco profundo apareceu no meio da espessa camada de nuvens. Uma aura sinistra originada do inferno emanando dela. Neste momento, Goku, Vegeta, Gohan e outros também correram. Eles olharam para o número 17 e depois voltaram os olhos para o grande buraco que parecia o olho do inferno. O que é aquilo? Tem uma aura sinistra. Ou não, essa é a aura do El do submundo. É completamente diferente da aura do céu. Goku olhou para ele por um momento antes de responder. Ele queria quebrar o portão do inferno, mas já era tarde demais. Voxox, dezenas de auras escuras voaram para fora da entrada do buraco e gradualmente tornaram-se distintas. Nappa, Ginyu Force e Freeza Cell, rostos familiares e desconhecidos apareceram na frente deles. Capítulo 557 Desintegrar. Freeza e Cell, eles não estavam mortos? Como eles apareceram aqui? Com o aparecimento de Freeza, Cell e dos outros que foram mortos por eles, tanto Goku quanto Vegeta demonstraram surpresa, mas depois da surpresa, não houve muitas emoções. Eles ficaram indiferentes, como se fosse um assunto trivial. Goku franziu as sobrancelhas e olhou para a porta do inferno pairando no céu, um fluxo constante da aura do submundo passando por ela. Esse vórtice se conecta ao inferno do submundo, para que Freeza e os outros pudessem vir para o mundo dos vivos. Agora, esses caras não são nada bons. Foi uma pena não ter conseguido matar Freeza com minhas próprias mãos, mas agora tenho a chance de fazer isso. O olhar gelado de Vegeta mudou para Freeza, fazendo com que Freeza sentisse um arrepio sem motivo. Para Vegeta, a figura branca o assombrava como um pesadelo naquela época, e agora ele espera matar Freeza com as próprias mãos. Pensando nisso, a figura de Vegeta rapidamente piscou, e num piscar de olhos ele chegou na frente de Freeza, olhando para ele com um olhar indiferente. Freeza franziu a testa ligeiramente, seu rosto horrivelmente pálido. Vegeta, nunca pensei que um dia nos encontraríamos novamente. Tenho pensado em você todos esses anos no inferno. A fim de cumprir as ambições em meu coração, hoje colocarei vocês, Saiyajins, em sono eterno no chão e limparei completamente meu caminho para dominar o universo. Freeza, com uma auréola no topo da cabeça, disse a Vegeta em tom de comando, ainda se considerando o imperador do universo. Mas Freeza não sabia que o poder de Vegeta havia passado por mudanças terríveis nos anos desde sua morte. Vegeta bufou friamente e disse com desdém, Freeza, sua era já passou. Naquela época Trunks poderia cortar você em pedaços, e eu posso fazer o mesmo? Você é realmente arrogante. O rosto de Freeza escureceu. Embora ele não saiba quem é Trunks, ele conectou o que aconteceu naquele ano e adivinhou que a pessoa chamada Trunks era o pirralho que o matou naquela época. As veias na testa de Freeza se contorceram enquanto ele franzia os lábios roxos e parava de falar. Ele estava pensando em como dar uma lição ao traidor Vegeta. Enquanto ele pensava sobre isso, Vegeta desapareceu de repente de sua vista. Assustado, Freeza rapidamente examinou os arredores, apenas para ver uma palma robusta de repente agarrar seu rosto. Os dedos poderosos apertaram seu rosto e o levantaram. Vegeta, quando você era as pupilas de Freeza encolheram de repente, e ele disse com um olhar chocado. Eu disse que seu tempo acabou. A voz indiferente era tão sombria quanto um pesadelo. Neste momento, a palma de Vegeta brilhou com uma luz cintilante, a temperatura quente fez Freeza se contorcer, mas ele descobriu para seu horror que foi em vão. A força de Vegeta não é mais algo a que ele possa resistir. Então, sob os olhos incrédulos e em pânico de Freeza, Vegeta explodiu com uma energia dominadora e brutal. O poderoso poder destrutivo queimando a cabeça de Freeza até as cinzas. Uma vez que a alma do submundo chega ao mundo dos vivos, se ela morrer, será a verdadeira morte. Jogando fora casualmente o corpo de Freeza, que havia perdido a cabeça, Vegeta olhou friamente para outra pessoa, Nappa, que havia invadido a Terra com ele naquela época. Vegeta, Nappa, que testemunhou a morte do rei Freeza, não pôde evitar recuar em pânico, mas foi transformado em pó por uma onda de energia de Vegeta. Vegeta, você agiu muito rápido. Quando tudo isso estava acontecendo, Xiaya e Goku estavam observando de lado. Não foi até Vegeta matar Freeza e Nappa que Goku reagiu e também encontrou um alvo e correu. Não muito longe, Goku bloqueou o caminho de Cell.
Com o canto do olho, Xiaia olhou para Goku e Cell, então apontou para o buraco de minhoca no céu e disse, se você quiser reduzir os invasores do submundo, feche primeiro o buraco de minhoca que se conecta ao inferno, caso contrário, haverá um fluxo interminável de almas mortas entrando na Terra. Bem, deixe isso comigo. Gohan tirou os óculos e colocou-os no bolso, depois entrou no modo Super Saiyan e lançou uma onda de energia no portão do inferno. Seu ataque mostrou resultados. Com impactos contínuos das ondas de energia, o portão do inferno foi diminuindo gradualmente. Se Gohan continuar a atacar, o portão do inferno entrará em colapso em breve. No entanto, não era isso que o Dr. Gero e o Dr. Mil queriam ver, então eles se esconderam em algum lugar secreto e deram a 17 uma ordem para pará-lo. Uau! Uma pós-imagem brilhou. Depois de receber a ordem do Dr. Gero, uma luz vermelha brilhou nos olhos de 17 e ele imediatamente bloqueou o caminho de Gohan. 17, saia do caminho. Devo pará-lo? É ordem do Dr. Gero. O rosto rígido de 17 era como um robô, repetindo constantemente a ordem do Dr. Gero. O semblante de Gohan mudou e ele olhou para as criaturas malignas que emergiam continuamente do portão do inferno. Um olhar penetrante que poderia penetrar no corpo caiu sobre 17, e então uma luz dourada irrompeu. Gohan começou a lutar com 17. 17 está sendo controlado por alguém e quem o controla não deve estar longe daqui. Pensaremos em uma maneira de encontrá-lo. 18 voou para o lado de Xiaia com Kuririn e sua filha. No final, ela não conseguiu abandonar completamente o 17. Dr. Gero, né? Deixe-me procurá-lo. Xiaia olhou para o rosto de 18 por um tempo e então espalhou seus sentidos para procurar os rastros do Dr. Gero. Como o Dr. Gero e o Dr. Mil não são formas de vida normais, ele não consegue sentir sua aura. Então Xiaia teceu sua habilidade de espaço-tempo em uma enorme rede entrelaçada e a manipulou primorosamente para encontrar o paradeiro do alvo como um radar. Tecer a habilidade do espaço-tempo em uma rede requer um controle extremamente preciso e também consome uma enorme quantidade de energia mental. Logo, as sobrancelhas de Xiaia se franziram. Depois de um tempo, um leve sorriso apareceu no rosto de Xiaia. Encontrei o Dr. Gero. Imediatamente Xiaia se teletransportou para o lado do Dr. Gero. Uma figura apareceu de repente ao lado do Dr. Gero, o que fez seu coração bater forte. Ele estava escondido atrás de uma colina. Quem é você? Eu sou alguém que pode impedir seu plano. Diga-me, onde está Hellfighter 17? Olhando para o Dr. Gero com condescendência, o corpo de Xiaia deu uma leve coerção divina. A coerção divina e sem limites era inimiga das criaturas do inferno. Então o Dr. Gero de repente sentiu um arrepio por todo o corpo e seu rosto ficou pálido. Como você sabe sobre meu plano? O novo número 17 é claramente conhecido apenas por mim e pelo Dr. Mil. Dr. Gero mostrou uma expressão incrédula e ficou ainda mais cauteloso, com medo de revelar mais coisas. Dr. Mil, o cara que criou Baby também parece estar na Terra. Em relação ao Dr. Gero e ao Dr. Mil, Xiaia uma vez esperava subjugá-los. Naquela época, quando ele veio à Terra em busca do Dr. Brief para cooperação, ele também pensou em colocar o Dr. Gero sob seu comando. No entanto, uma série de assuntos aconteceram posteriormente e fizeram com que seu plano não pudesse ser implementado. Agora que o planeta Ongshan tem muitos cientistas Feidaia, como do Okela e Heró, o valor do Dr. Gero tornou-se lentamente menos importante. E não importa quem você é ou como você conheceu nosso plano, contanto que o novo no 17 e o 17 completem a fusão, ninguém no universo poderá me impedir. Dr. Gero se acalmou e começou a falar com Xiaia com certeza e compostura. Mas ele não sabia que tudo isso era apenas seu sonho. Mesmo que o Super 17 apareça, não é certo se ele conseguirá derrotar Xiaia. Xiaia condenou o Dr. Gero à morte. De repente, o vazio se distorceu e a figura de Xiaia apareceu a menos de 2 metros de distância do Dr. Gero. Com uma das mãos no bolso da calça, ele ergueu lentamente a outra e apontou para o corpo emaciado do Dr. Gero. Um ponto de energia cinza prateado tremeluziu 2 vezes na ponta dos dedos, como uma pétala flutuando suavemente ao vento. No momento seguinte, de repente se transformou em uma bola de água transparente e envolveu o Dr. Gero. Várias luzes estelares cinza prateadas giravam em torno da bola de água, como pequenos satélites. O que é isso? Dr. Gero entrou em pânico, batendo ferozmente na membrana da bola de água com o punho, mas não surtiu nenhum efeito. Desintegrar. Os lábios de Xiaia cuspiram essa palavra e a bola de água transparente desabou de repente. Num piscar de olhos de 2 metros de diâmetro, encolheu para menos de 1 metro, e depois continuou a encolher, transformando-se gradualmente num pequeno ponto antes de se dissipar no nada. Depois de romper o reino dos deuses, Xiaia usou a habilidade do espaço-tempo para imitar a habilidade única do deus da destruição, energia da destruição, para desenvolver esta técnica. Embora a força destrutiva seja diferente em comparação com a verdadeira energia da destruição, do deus da destruição, o efeito é muito próximo. A habilidade única do deus da destruição, energia de destruição, requer o poder de destruição, que Xiaia obviamente não possui. Então, resumindo, ele o desenvolveu com base na habilidade espaço-temporal. Como uma vez ele viu God of Destruction Beerus realizar energia de destruição no planeta Vegeta e quase foi morto sob energia de destruição. Por causa do envolvimento de Myers, Xiaia tem uma profunda impressão desta técnica. A energia da destruição irrompe de dentro para fora, destruindo toda a matéria, mas a desintegração age de fora para dentro, destruindo completamente o espaço-tempo. Capítulo 558 A conclusão deste mundo.
Se eu puder continuar a aperfeiçoar, desintegrar, pode ser comparável à energia de destruição do deus da destruição no futuro. Xiaya pensou com expectativa. Neste momento, ele ouviu o grito de uma garota. Marron estava apontando surpreso para o lugar no céu onde o portão do inferno havia desaparecido e em seu lugar flutuava um garoto com a mesma aparência de 17 anos, vestido exatamente como o 17 do passado. Inferno Lutador 17. Os olhos de Xiaya brilharam com uma luz forte e ele olhou profundamente para os dois 17 anos. Como é que existem dois 17? Qual é real? Receio que esta seja a razão pela qual o Dr. Gero abriu a passagem para o inferno. Goku, Vegeta e outros lidaram com a força Ginyu e os outros, mas quando eles voltaram a si, eles viram os outros 17, parados juntos com 17, e de repente um traço de desconforto surgiu em seus corações. Apresse-se e funda-se no Super 17 e realize meu desejo há muito acalentado de acabar com todos esses odiosos Saiyajins aqui. Uma voz fria e sombria soou em seus ouvidos enquanto o Dr. Mil, escondido atrás de um monte a milhares de quilômetros de distância, falava. Fusível. Os dois 17 sussurraram ao mesmo tempo e seus corpos explodiram em raios de luz brilhantes e brilhantes, como um pequeno sol nascendo lentamente. A luz ofuscante fez com que todos experimentassem um breve momento de escuridão. Em meio a um clarão vermelho, os dois 17 S-Fusion começaram. Os raios de luz se dissiparam gradualmente e um homem muito mais maduro que 17 anos apareceu no ar. Ele era Super 17. A aparência do Super 17 havia perdido os traços delicados e bonitos do 17. As bordas dos olhos ficaram mais salientes e seu cabelo preto crescia até os ombros. Ele não transmitia o sentimento estético de um jovem. Este homem é a fusão de dois 17. Gon testemunhou tudo isso com seus próprios olhos. Sentindo a pressão invisível da outra parte, sua expressão ficou séria. Ele parece muito poderoso. Eu me pergunto como seria lutar com ele. Goku exercitou seus membros, excitação emanando de todo o seu corpo. Hahaha, o Super 17 foi cuidadosamente desenvolvido por mim, e pelo doutor ele tem um corpo mais forte que o de Baby. Saiyajins, seu fim finalmente chegou. Depois que o Super 17 apareceu, o Dr. Mil finalmente parou de se esconder e apareceu na frente de todos. Ele é mais poderoso que o bebê. Goku ficou chocado. Ele imediatamente afastou o sorriso e sua expressão ficou séria. Não é brincadeira que ele seja mais poderoso que Baby. Embora ele não saiba o quão confiáveis são as palavras do velho estranho, eles não conseguem relaxar nem um pouco neste momento. Você é o Dr. Mil que criou Baby? A figura de Xiaya apareceu de repente, olhando para Super 17 por um tempo, depois olhou para o doutor. Você é igual ao Dr. Gero, morto por seus próprios androides. Pessoa lamentável. Você, Dr. Mil estava atordoado. As palavras de Xiaya foram como uma lâmina afiada perfurando seu coração. Super 17, mate esse homem. Dr. Mil gritou furiosamente em resposta. Embora seu rosto de máquina não tivesse muita expressão, seus olhos parecidos com lentes estavam sempre olhando para Xiaya, que apareceu de repente. Ele recorreu ao Super 17 e deu seu primeiro pedido. Matar. Uma voz indiferente vazou da garganta de Super 17, e ele seguiu a ordem do Dr. Mil para atacar Xiaya. Uau, uau, uau. Inúmeras pós-imagens borradas apareceram no céu. A força do Super 17 não deve ser subestimada. Xiaya não se atreveu a ser descuidado. Ele recuou um pouco, fechou os olhos e se transformou em Deus Super Saiyan. Rumble, 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 boom. Houve um som alto de impacto quando o céu liso se dividiu em várias partes e a energia tirânica misturada com o poder destrutivo de sacudir a terra foi varrida. Bang, 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 areia e pedras foram lançadas pelo céu. Cada partícula de poeira ganhou grande velocidade e foi mais penetrante que balas. Quando atingiram o chão, pequenos buracos pontilhados apareceram imediatamente. O vento assobiou, o tempo mudou. Tão poderoso. Mas quem poderia imaginar que 17 é tão poderoso quanto Xiaya? Goku assistiu sem piscar, com medo de perder alguma coisa. Ele finalmente não conseguiu controlar seu desejo de lutar. Com um rugido alto, ele se transformou em Super Saiyan 4 e se juntou à batalha. Xiaya, deixe 17 para mim. Goku apareceu entre os dois, implorando envergonhado. Xiaya permaneceu em silêncio, olhou indiferentemente para Goku e então se afastou do campo de batalha. A série de ataque e defesa agora permitiu que ele entendesse vagamente os limites do Super 17. Resumindo, ele é um pouco mais fraco que ele, e é igualmente compatível com Super Saiyan 4 Goku. Se um oponente como este não estiver particularmente ansioso para morrer, ele não fará nenhum movimento. Ele deveria entregá-lo a Goku, cuja disparidade de força não é tão grande. Obrigado. Goku exclamou surpreso e se virou para olhar para Super 17. Kakaroto, esse cara está sempre procurando encrenca. Amaldiçoando, Vegeta olhou profundamente para Goku, mas havia uma expressão de inveja em seu rosto. Se ele também pudesse se transformar em Super Saiyan 4, por que ele daria a batalha para Kakaroto? Xiaya veio ao lado dele e sorriu. 17 está apenas sendo controlado. O principal culpado não está por perto? Seu dedo foi apontado para o Dr. Mil e Vegeta entendeu imediatamente. Nesse momento, 18 também reagiu e olhou para o Dr. Mil como se um tigre feroz tivesse visto um cervo bebendo água perto do rio. 18 empurrou sua filha para Kuririn e caminhou em direção ao Dr. Mil com uma expressão calma. Eu mesmo vou matá-lo. Você, Super 17, vem aqui rapidamente. 17 não posso cuidar de você agora. É por sua causa que 17 perdeu a cabeça. Uma mulher é assustadora quando fica com raiva, especialmente uma mulher forte, e 18 anos é definitivamente considerada forte. Dr. Mil entrou em pânico. Ele calculou mal a disparidade entre o Super 17 e os Z-Warriors. Ele não esperava que o Super 17 fosse amarrado por essas pessoas. Era tarde demais para salvá-lo. O pânico brilhou em seus olhos parecidos com lentes.
Ele continuou recuando e logo foi forçado a um canto. 18 mordeu os lábios rosados, apontou a palma da mão para o Dr. Mill e disparou um feixe de energia colorido da palma da mão. Rumble, o feixe de energia penetrou no peito do Dr. Mill e então disparou de suas costas e correu vários quilômetros atrás dele, formando uma ravina profunda, larga, escura e ardente. A alta temperatura escaldante derreteu o solo em um líquido derretido. Não, eu não posso morrer. Super 17, venha rápido e economize. Antes de terminar de falar, sua consciência começou a ficar embaçada e depois mergulhou na escuridão. Se o corpo-alma do submundo morrer no mundo dos vivos, então ele realmente se transformará em nada. 17, pare rapidamente. Eu matei a pessoa que está controlando você. 18 levantou a cabeça e gritou alto para 17. Ao ouvir o grito alto de sua irmã, Super 17 acordou lentamente. Olhando para as mãos, Super 17 ficou um pouco perplexo. O que aconteceu comigo? Por que estou aqui? Ei, você se recuperou, então não podemos mais lutar. Goku estava um pouco arrependido e disse ao Super 17, você caiu nos truques malignos do Dr. Gero. Sua vontade foi controlada pelo Dr. Gero. Você quase matou 18 e os outros. Super 17 abriu a boca e olhou para 18 se desculpando. De qualquer forma, tudo acabou. 18 voou para o céu e abraçou 17. Ao lado, Chiaya olhou para os irmãos com um leve sorriso. Este é o melhor final. Bem, o prazo de 6 meses está chegando. Parece que não terei a oportunidade de conhecer o Dragão das Sombras quando ele aparecer. Shadow Dragon apareceu das Dragon Balls da Terra. Originalmente, após o término da saga Super 17, foi seguida pela saga Shadow Dragon. No entanto, como as Dragon Balls da Terra foram usadas por Baby para criar o planeta Planta recentemente, elas estão atualmente em um período de adaptação. O tempo de surgimento de Black Smoke Shenron e Shadow Dragon será inevitavelmente adiado. O Deus Dragão de 4 estrelas deu a Chiaya apenas um prazo de 6 meses para ir ao mundo galáctico, e é definitivamente impossível encontrar o Dragão das Sombras quando ele aparecer. Mas agora o grupo de Goku tem o poderoso Super 17, e lidar com o Shadow Dragon no futuro não deve ser tão difícil quanto no enredo original. Nos dias seguintes, Chiaya aproveitou tranquilamente seus dias restantes neste mundo. O tempo voa. Poucos dias depois, Chiaya se despediu de todos e, sob os olhos relutantes de todos, subiu alto no céu e apareceu acima de uma grande floresta densa, onde esperou silenciosamente que a passagem de retorno ao Reino do Dragão aparecesse. Capítulo 559 Reino Divino. Não muito tempo depois, quando o limite de tempo dado pelo Deus Dragão de 4 estrelas chegou ao fim, um feixe de luz multicolorido perfurou o céu e num piscar de olhos, cresceu aos trancos e barrancos. O céu se agitou com ondas enormes, o espaço congelou e depois distorceu, abrindo uma fenda densa, mas horrível, assim como quando Chiaya entrou no Reino do Dragão. Mas desta vez o enviado não recebeu, em vez disso um brilho ofuscante brilhou em seu corpo e o puxou para o céu. Chiaya não resistiu, porque a resistência era inútil, pois este era o poder do Deus Dragão de 4 estrelas que desceu pessoalmente. Como um vórtice giratório puxando-o contra ele, todo o mundo galáctico o enviou para o espaço imprensado. Depois de experimentar a cena bizarra novamente, Chiaya retornou ao Reino do Dragão. O lugar onde ele apareceu foi o Palácio do Deus Dragão, onde o Deus Dragão dormia. Saiyan, parece que você teve uma colheita muito boa. Ser capaz de compreender o reino dos deuses em tão pouco tempo foi um pouco além da minha expectativa. A voz majestosa e poderosa era ensurdecedora. O corpo imponente do Deus Dragão de 4 estrelas apareceu na frente de Chiaya e o par de olhos enormes brilhava intensamente. Cada escama em seu corpo era imponente e majestosa como o pico de uma montanha. Embora o Deus Dragão soubesse o que aconteceu no mundo galáctico simplesmente olhando para o Rio do Tempo, ele ainda perguntou pessoalmente sobre isso. Chiaya sorriu levemente, ele estava grato ao Deus Dragão de 4 estrelas por enviá-lo ao mundo galáctico. Se o Deus Dragão de 4 estrelas não tivesse permitido que ele testemunhasse outro caminho dos Saiyajins diferente do dele, ele não teria sido capaz de alcançar o reino do Deus Super Saiyajin tão rapidamente. Obrigado Dragão Deus-sama pela sua ajuda. Se não fosse pela sua orientação, eu teria que percorrer muitos caminhos tortuosos para compreender o reino dos deuses. O treinamento às vezes é assim. A orientação de um bom professor é realmente muito importante. Os professores transmitem sabedoria, transmitem conhecimentos e dissipam dúvidas. A orientação em momentos cruciais pode fazer com que as pessoas evitem muitos caminhos tortuosos. Está aí a sua própria habilidade. Dei dicas para muitas pessoas, mas há apenas alguns entre aqueles que poderiam entrar no reino divino. Agora pare de falar bobagem e deixe-me ver que nível o seu reino divino alcançou. O Deus Dragão de 4 estrelas riu alto, e depois disse severamente para Chiaya. Chiaya sorriu calmamente e então na frente do Deus Dragão de 4 estrelas, ele se transformou em Deus Super Saiyan. De repente uma aura antiga, sagrada e vasta emergiu. Parecendo surpreso, o Deus Dragão de 4 estrelas se concentrou nos cabelos ruivos e nas pupilas ruivas de Chiaya. Acenou levemente com a cabeça e uma voz ressonante ecoou no palácio do Deus Dragão. Muito bom. Seu reino é considerado um dos melhores, mesmo entre os numerosos reinos divinos. Muitos especialistas que estão no reino divino há muitos anos podem não ter a profundidade do seu reino. Neste momento, não há muitos no reino do dragão que possam se igualar a você. Claro, existem muitos especialistas do reino divino no reino do dragão. Cada um dos 7 deuses dragões é um deus verdadeiro muito sábio. Esses famosos especialistas de pico também estão no reino dos deuses, mas a força atual de Chiaya é suficiente para classificá-la entre os melhores no reino do dragão. Ao ouvir isso, Chiaya felizmente cancelou sua transformação, seu cabelo ficando preto novamente.
A capacidade de transformação dos Saiyajins permite que você ganhe energia poderosa, mas não confie muito nela. Você ainda está em fase de desenvolvimento. Quando você conseguir manter o Deus Super Saiyajin no estado normal, então você basicamente entrará no segundo nível do reino divino. O Deus Dragão de 4 estrelas aconselhou Xiaya sinceramente, como se estivesse educando alguém da geração mais jovem. Somente o poder no estado normal é realmente fácil de dominar. Afinal, as transformações únicas são apenas temporárias. Xiaya aceitou humildemente. Kuzu, o anjo do universo 10, também lhe disse o mesmo e ele também pensa assim. Então ele percebeu que o Deus Dragão de 4 estrelas mencionou o segundo nível do reino divino e perguntou surpreso: Deus Dragão-sama, o que você quer dizer com segundo nível do reino divino? Será que também existem muitos níveis no reino dos deuses? Ele próprio acabou de entrar no reino dos deuses e sua compreensão dos níveis do reino dos deuses ainda é bastante superficial. Claramente, o reino divino também está dividido em estágios. Como ele está na presença do poderoso Deus Dragão de 4 estrelas, Xiaya o questionou apressadamente. Vou te dizer. O reino divino é dividido em 5 níveis de acordo com a força. O primeiro nível é o estágio básico. A maioria dos seres vivos que entraram no reino divino estão neste estágio. Por exemplo, como no mundo galáctico em que você ficou, quando os Saiyajins alcançam o Super Saiyan 4, o poder deles provavelmente está neste estágio, mas é uma pena que não seja o reino divino. Sua situação é bastante especial. Talvez porque você treinou sozinho para o estado de Deus Super Saiyan. Você teve o poder de se aproximar do pico deste estágio assim que se tornou um deus. O Deus Dragão olhou para Xiaya com curiosidade. A condição física de Xiaya no reino dos deuses ultrapassou muitas pessoas. Xiaya ponderou em seu coração. Talvez porque ele usou a simulação do Super Saiyan 4 quando rompeu o Deus Super Saiyan. Depois de alcançar o reino dos deuses, a força de seu corpo também melhorou. Ao mesmo tempo, ele percebeu vagamente que Super Saiyan God e Super Saiyan 4 são ambos o primeiro nível do reino divino simplesmente em termos de força. O segundo nível é muito mais poderoso que o primeiro nível. Há menos especialistas do reino divino que atingiram este nível, e não há muitas pessoas que alcançaram este estágio em todo o reino do dragão. Este estágio é muito mais poderoso que o primeiro nível do reino dos deuses. Se você puder controlar livremente seus poderes e não acessá-los através da chamada transformação, então você quase deverá chegar a este estágio. Este estágio é equivalente a outro tipo de reino supremo, transformando o poder do Deus Super Saiyan no poder do estado normal. Quanto ao terceiro nível do reino divino, esse é um Deus verdadeiro. Fundamentalmente, é diferente dos 2 níveis anteriores. Isso não pode ser alcançado apenas com treinamento. O terceiro nível do reino divino precisa ser dotado de leis. Somente aqueles que dominam as leis podem se tornar um especialista do reino divino de terceiro nível. O Deus da destruição encarregado da destruição no multiverso, o Supremo Kai encarregado da criação, bem como os poucos enviados do reino do dragão, e o rei do reino do tempo, Team Enforcer, estão todos neste nível. Comparados com eles, os 2 primeiros níveis do reino dos deuses são apenas semideuses. Embora os deuses verdadeiros em termos de poder de batalha possam não ser mais fortes do que os semideuses dos 2 primeiros níveis, ainda existem grandes diferenças na essência da vida. Após a explicação do Deus Dragão, Xiaya entendeu um pouco. O chamado terceiro nível do reino dos deuses precisa ter a verdadeira divindade dos deuses. O Deus da destruição, o Supremo Kai e o Rei do Tempo estão todos nesta categoria. Simplesmente não é apenas a divisão do poder de batalha. Em vez disso, a divindade é mais importante. Em termos de poder de batalha, Super Saiyan 4 é sem dúvida o primeiro nível do reino divino, mas o Supremo Kai parece estar no terceiro nível, que na verdade pode parecer atraente, mas é inútil. Neste momento, Xiaya lembrou de repente, ele parecia ser o deus estagiário do tempo, Team Enforcer, do reino do tempo. Isso significa que, contanto que ele alcance o segundo nível do reino dos deuses, ele poderá subir diretamente para o terceiro nível do reino dos deuses? Embora o poder de batalha não seja o único contado posteriormente no reino dos deuses, a grande maioria do terceiro nível do reino dos deuses é mais forte do que o segundo nível. Como se entendesse o que Xiaya estava pensando, o Deus Dragão de 4 estrelas balançou seu corpo e todo o palácio do Deus Dragão imediatamente retumbou. Uma poderosa aura divina avançou em sua direção e Xiaya colocou a mão na testa para estabilizar seu corpo. Ele não pôde evitar ficar pálido de choque. Diante do Deus Dragão, seus poderes ainda eram muito fracos. O quarto nível do reino dos deuses é o nosso estágio Deus Dragão. Exceto os 3 primeiros, Deus Dragão de 1 estrela, Deus Dragão de 2 estrelas e Deus Dragão de 3 estrelas, os deuses dragões restantes estão todos no quarto nível. Esses anjos, sacerdotes, do seu multiverso estão mais ou menos neste estágio. Quanto ao quinto nível, existem apenas algumas pessoas que podem afirmar estar nele. O grande sacerdote do multiverso, os 3 principais deuses dragões do reino do dragão, o grande sacerdote do reino do tempo, e algumas pessoas escondidas profundamente em reclusão. Em suma, eles são os especialistas mais poderosos. O Deus Dragão de 4 estrelas explicou a Xiaya sobre a divisão geral do reino dos deuses. A razão pela qual ele trata Xiaya favoravelmente não é apenas porque o grande Deus Dragão Zalama o ordenou, mas porque com seus olhos aguçados. Como ele pode não ver que Xiaya tem múltiplos poderes em seu corpo? O poder da estrela criadora do Deus do multiverso, o poder do dragão do reino do dragão, o poder do espaço-tempo do reino do tempo, basicamente alguns vestígios de todos os poderes de nível máximo podem ser encontrados
encontrados em seu corpo. Após a explicação do Deus Dragão, Xiaya teve uma compreensão mais abrangente do reino dos deuses, tornando-se gradualmente claro sobre o caminho de treinamento subsequente. Não há dúvida de que o Deus Super Saiyan com cabelos ruivos e olhos vermelhos é o primeiro nível do reino divino, e então o Deus Super Saiyan ascensionado, assumindo o poder do estado normal do Deus Super Saiyan, que é o segundo nível do reino divino. O próximo é o nível Deus da Destruição, nível Anjo e nível Grande Sacerdote. Eles são respectivamente o terceiro, quarto e quinto nível do reino divino. Com um exemplo claro, Xiaya sabia o que fazer a seguir. A primeira é dominar o poder do Deus Super Saiyan no estado normal. Só então será o verdadeiro segundo nível do reino divino. Este é outro projeto árduo e vasto, e será necessário muito esforço para chegar a esta etapa sozinho. Capítulo 564 Multiverso. Quando ele pensou em quanto suor e tempo investiu para dominar o poder do Super Saiyan 3 no estado normal e passar do Super Saiyan 3 para o Ultimate Realm, ele não achou que seria muito mais fácil desta vez também. No entanto, tendo um alvo claro, os olhos de Xiaya brilharam intensamente e todo o seu corpo estava cheio de energia. Dragon God Sama, muito obrigado por sua orientação. Xiaya agradeceu ao Deus Dragão de 4 estrelas com gratidão. Não há necessidade de ser tão educado. O Deus Dragão de 4 estrelas riu alto e disse com uma cara séria: a propósito, quando você foi para o mundo galáctico, algumas mudanças ocorreram no multiverso. Agora não existem mais apenas 3 multiversos no vasto mar do espaço-tempo, mas sim 4. O quarto acabou de nascer e parece ter nascido de um mundo com uma progressão histórica bastante rápida. Talvez alguns meios pouco ortodoxos tenham sido usados. A taxa de fluxo de tempo no quarto multiverso recém-nascido é bastante anormal, como se tivesse algum tipo de colapso. O reino do dragão está separado da linha do tempo, por isso está mais consciente das anormalidades no novo multiverso. Quanto às pessoas dentro do multiverso, elas não sentem nada de anormal. A notícia que Deus Dragão contou foi como uma pedra caindo na superfície calma de um lago, provocando uma onda enorme no coração de Xiaya. Sua expressão mudou abruptamente quando ele perguntou: Dragon God Sama, em qual multiverso se baseia o quarto multiverso? Só existe uma maneira de nascer um multiverso: mudar a linha do tempo, causando falta de causalidade nas coordenadas do tempo. Assim que a lei da causalidade muda, nasce um novo multiverso. No passado, nem o Tova do reino demoníaco nem qualquer outra pessoa tinham a capacidade de realmente abalar a lei da causalidade. No máximo, eles só poderiam criar pequenos fragmentos de mundos espalhados pelo multiverso em pequena escala, que ainda está sob as leis da linha do tempo. Originalmente existiam 3 multiversos, além do mundo mais primitivo de Trunks. O outro onde vive Xiaya e o mundo dos guerreiros da chama dourada foram todos produzidos devido à interferência de Xiaya no espaço-tempo. Agora que o quarto multiverso nasceu, Xiaya se sente um pouco estranho, o que pode ser considerado uma sensação de urgência. Ele não quer que a linha do tempo do mundo em que vive seja arbitrariamente destruída por outros. Você não saberá que mundo é esse mesmo se eu lhe contar. É o mundo mais primitivo que sempre existiu. Devido a alguma interferência externa, a máquina do tempo naquele mundo, estritamente salvaguardada pelo Supremo Kai do Universo 12, foi roubada por alguém, e então alguém viajou no tempo para criar o quarto multiverso. Mas devido a razões desconhecidas, o multiverso não se estabilizou e a ordem nele ainda é um pouco caótica. O Deus Dragão de 4 estrelas explicou brevemente. Na verdade, não importa como o multiverso mude, o reino do dragão não será afetado. Portanto, para o reino do dragão e o reino do tempo que transcenderam a linha do tempo, as mudanças no multiverso são questões inconsequentes para eles. Então é o mundo mais primitivo, esse é o mundo do Trunks. Xiaya deu um suspiro de alívio. O mundo de Trunks é o mundo principal mais primitivo de Dragon Ball. Agora que a máquina do tempo no universo 12 do mundo de Trunks foi roubada, o mundo recém-criado é em grande parte copiado do passado do mundo de Trunks e não afetará o mundo em que Xiaya vive. Mas ainda é preciso ir dar uma olhada. Depois de pensar por um momento, Xiaya expressou sua intenção de partir para o Deus Dragão 4 estrelas. Contando meio ano no mundo Dragon Ball GT, ele passou um total de quase 10 meses no Dragon Realm. Embora não tenha passado muito tempo, ele ganhou muito. O resto é dominar o poder do Deus Super Saiyan no estado normal o mais rápido possível. A seguir será um trabalho árduo que exigirá tempo. Dragon God Sama, por favor, me mande de volta ao meu mundo. Ok, suas habilidades já são muito boas. Não importa onde você treina. Depois de sair do palácio do Deus Dragão, você pode ir até Kalon e pedir a ele para mandá-lo de volta. O Deus Dragão de 4 estrelas assentiu levemente, atendendo ao pedido de Xiaya. Depois de hesitar por um momento, Xiaya contou ao Deus Dragão sobre o Dragão das Sombras no mundo GT. O Deus Dragão de 4 estrelas riu ao ouvir isso, indicando que ele já sabia. Isso ocorre porque eles usaram indiscriminadamente as esferas do dragão. É bom que eles recebam um pequeno castigo. Pode ser considerado um teste para eles. Quanto ao Shenron da Fumaça Negra e ao Dragão das Sombras que você mencionou, seu poder de fato excede o dos discípulos da raça dragão que guardam o mundo galáctico. Mas o Dragão das Sombras está no máximo no segundo nível do Reino Divino, então não deve ser uma preocupação. Xiaya encolheu os ombros. Ele já contou tudo o que deveria ser dito. Como o Deus Dragão não se importa com isso, não há nada que ele possa fazer. Bem, também é razoável. Com base na história do Dragon Realm, eles realmente não precisam se preocupar muito com o Shadow Dragon e os outros. Super Saiyan 4 e Super Saiyan God estão no mesmo nível, então a força do Super Saiyan 4 e do Shadow Dragon está presa no primeiro nível do Reino Divino. Mesmo Ruivo Gogeta e Omega Shenron, que apareceu posteriormente no estágio Super Saiyan Ascensionado 4, está no máximo no segundo nível do Reino Divino, que é semelhante ao Deus Super Saiyan Ascensionado.
Sem se preocupar com isso, Xiaia curvou-se ao Deus Dragão de 4 estrelas e preparou-se para deixar o palácio do Deus Dragão. Neste momento, o Deus Dragão de 4 estrelas parou Xiaia. Você parece se importar com aqueles Saiyajins no mundo galáctico, então que tal isso? Para que você se sinta à vontade, pedirei ao professor Zalama para desacelerar o fluxo do tempo naquele mundo e quando você vier na próxima vez, que tal você lidar pessoalmente com isso? Xiaia ficou atordoada. Está tudo bem? Imediatamente ele sorriu e agradeceu ao Deus Dragão de 4 estrelas, depois se virou e saiu do palácio. Depois que Xiaia partiu, o vasto e majestoso palácio ficou completamente quieto. Apenas a enorme Dragon Ball flutuando no centro e o brilho estelar ao redor brilhavam. Fora do palácio do Deus Dragão, uma pressão poderosa estava presente em todo o reino do dragão, mas para o atual Xiaia, depois de experimentar a pressão semelhante a uma montanha do Deus Dragão, a pressão externa tornou-se muito leve. Enquanto ele entrava em uma vasta floresta, a multidão tornou-se densa. Xiaia parecia relaxado enquanto entrava no palácio do Deus Dragão. Comparado ao estado solene e trabalhador das pessoas ao seu redor, ele parecia especialmente atraente. O reino do dragão é dividido em 7 regiões do Deus Dragão com uma montanha como centro. Xiaia está agora no Dragon God Palace na região leste. Os especialistas aqui são tão numerosos quanto as nuvens. Como Deus Dragão de 4 estrelas guarda pessoalmente este território, quase todos os especialistas fortes estão reunidos aqui. Encontrando facilmente a aura de Kalon, Xiaia teletransportou-se diretamente para lá. Ao ver Xiaia aparecer de repente na frente dele, Kalon ficou muito chocado. Quanto tempo faz? Mas você já alcançou o reino divino. O Deus Dragão 4 estrelas lhe disse que Xiaia poderia alcançar o reino dos deuses, mas ele não esperava que fosse tão rápido. Faz apenas meio ano. O rosto de Kalon se contraiu um pouco. Faz apenas meio ano desde a última vez que se encontraram. Naquela época eles eram igualmente iguais. Em apenas meio ano a disparidade tornou-se tão grande. Se ele soubesse que o verdadeiro nível de Xiaia está realmente no auge do primeiro nível do reino dos deuses, não sei como ele se sentiria, talvez ele até quisesse morrer. Kalon, por favor, me mande de volta ao meu mundo. Xiaia sorriu e disse para Kalon. Kalon acenou com a cabeça atordoado, olhando para ele de forma estranha. Todo mundo sonha em treinar por muito mais tempo no reino do dragão, mas Xiaia quer sair às pressas. Mas lembrando que Xiaia já estava no reino dos deuses, Kalon suspirou novamente pesadamente. É realmente incomparável. Os Saiyajins são realmente uma raça tão incomum? Provavelmente não. Existem Saiyajins em muitos mundos sob o reino do dragão, e eles não são necessariamente tão poderosos. Xiaia é apenas uma exceção, certo? Não importa o que Kalon estivesse pensando, a determinação de Xiaia em voltar permaneceu inalterada. Ele está longe do planeta Ongshan há quase um ano e não sabe como estão Shilin, Myers e seus filhos. Pensando nos membros de sua família, a expressão de Xiaia tornou-se gentil e seu coração não aguentou, ansioso para voltar. Então, quando a passagem do reino do dragão se abriu, Kalon trouxe Xiaia e entrou na passagem do espaço-tempo. Existe o multiverso. Você pode voltar sozinho com sua habilidade atual. Depois de sair do estranho túnel, 4 enormes bolas de água flutuavam juntas na frente dele, como Kalon disse a Xiaia. Obrigado. Venha visitar o planeta Ongshan frequentemente no futuro. Dizendo adeus a Kalon, Xiaia encontrou a localização de seu mundo e mergulhou. Retornando ao seu universo 7, foi como se ele tivesse retornado ao feto de sua mãe, todo o seu corpo tendo uma sensação indescritível de conforto. Então ele encontrou a localização do planeta Ongshan e se teletransportou, retornando ao planeta Ongshan. Neste momento, uma luta feroz estava acontecendo no planeta Ongshan, que era uma luta entre 2 mulheres. Um deles tinha cabelos loiros e o outro cabelos cacheados laranja. Eles lutavam ferozmente no céu e a poucos quilômetros de distância estavam cercados por várias pessoas como se estivessem assistindo a uma peça. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.